Vamos lá, o objetivo desse vídeo é te mostrar como você pode transformar suas apresentações em verdadeiras máquinas de oportunidades profissionais. Você já pensou em transformar, alavancar a sua carreira através das apresentações? Foi exatamente isso que eu fiz na minha carreira como pesquisador e nas diversos alunos e também colegas de trabalho. Nesse mundo onde tudo compete pela nossa atenção, saber se comunicar de maneira visual e eficaz tem se tornado crucial para projetos e negócios. E se você está se preparando para uma apresentação importante, seja um mestrado, doutorado, uma apresentação de negócios, uma entrevista de emprego, algum concurso em que você vai ter que fazer uma apresentação, conquistar clientes apresentando os seus serviços, se acomode, assista esse vídeo com bastante calma, porque pode ser que o que você vai aprender aqui hoje seja o começo da revolução na sua carreira. E ao fim desse vídeo você vai ter conhecido os 3 grandes pilares para você construir apresentações verdadeiramente eficazes. E é claro que para te mostrar tudo isso, eu tenho um plano e uma apresentação. Mas antes de mais nada, deixa eu te contar por que as apresentações têm esse potencial todo em alavancar a sua carreira. Não é segredo para ninguém que a grande maioria das apresentações são monótonas, chatas e parecem todas iguais. A gente é alimentado com essas apresentações que são ruins, tem isso como referência e quando a gente vai fazer as nossas próprias, a gente acaba repetindo aquilo. Esse efeito é conhecido como efeito da exposição merecida. E com isso, todo mundo fica num nível medíocre de apresentações. Mas é aí que está o ouro. Quando a média é muito baixa, quem sabe um pouco mais sobre aquele assunto acaba se destacando. E mais que isso, esse é um caso em que o vencedor leva tudo. A gente vê isso constantemente nas redes sociais. Todo mundo faz as mesmas coisas e quando alguém surge com uma ideia nova, com um diferencial muito grande, aquela pessoa explode, fica famosa e viraliza na internet. Existe um livro que eu gosto muito que chama A Lógica do Cisne Negro e ele tem uma passagem que diz o seguinte: a chave para o sucesso em um grupo onde todos fazem tudo igual é ser capaz de aproveitar oportunidades raras e únicas, algo que requer uma combinação de conhecimento, insight e muitas vezes coragem. As apresentações são uma dessas oportunidades, porque pouca gente domina as ferramentas e as estratégias necessárias para se preparar boas apresentações. E aqueles que dominam também se destacam. E quem pode aproveitar essa oportunidade para se destacar na hora de apresentar? Professores que não querem ter suas aulas mais ignoradas, acadêmicos que buscam o reconhecimento de trabalhos e pesquisas, os médicos e dentistas que precisam explicar de uma maneira mais clara os seus procedimentos e agregam ainda mais valor para os seus serviços, palestrantes, concurseiros, você que está aí tentando conseguir aquela notinha a mais no final do ano, os mentores que querem tornar o seu método e suporte mais claro, empresários, empreendedores que precisam fechar negócios, apresentar serviços de maneira mais efetiva, prestadores de serviço, enfim, todo mundo em algum ponto da sua carreira vai ter que preparar uma apresentação. E cada apresentação é uma oportunidade para você se destacar da concorrência. E quem é o Rafael? Como em raios um físico começou a falar sobre apresentações, chegou nesses resultados, criou um método de apresentações. Eu vou te contar um pouquinho dessa história para que você tenha um pouco de contexto. Eu vim de uma família de classe média e embora nunca nos faltasse nada, a gente nunca teve grandes regalias. Inclusive eu tinha um sonho de viajar para o exterior e conhecer o Coliseu, só que nunca sobrava grana para isso. Naquela época, eu fui fazer faculdade de física e trabalhar com pesquisa, porque na minha cabeça esse seria o caminho mais fácil para eu conseguir ir para o exterior, já que eu via sempre pesquisadores e os alunos ali fazendo cursos fora, fazendo mestrado, tendo bolsas para estudar no exterior, e eu achei que esse seria o caminho mais fácil. Olha a ingenuidade. E aí estava eu lá no curso de física, dentro de uma universidade, cercado de Sheldons, e rapidinho percebi que não ia ser uma grande ideia que me destacar no meio daquele monte de gente super capacitada. Até que um dia tudo isso mudou. Eu contei para um professor ali na universidade que eu tinha esse sonho de ir para o exterior e ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Você não vai conseguir se destacar lá fora. Nem inglês você aprende, quanto mais fazer alguma pesquisa que vai chamar atenção lá do exterior. Então, eu já tinha autoestima lá embaixo. O professor me vem, dá uma dessa, o que eu pensei? Fudeu, né?
Que belo educador. Daquele dia em diante eu fiquei obcecado em chamar atenção para minha pesquisa. Eu sabia que ela era boa porque eu estudava e trabalhava arduamente para garantir a qualidade dele. Mas com o tempo eu fui observando que isso não era o suficiente. E pior, eu ainda via pessoas que eram verdadeiros gênios, eram brilhantes ali ao meu redor e que não conseguiam nem financiamento para os seus projetos, porque eles não conseguiam transmitir as suas ideias de maneira clara. Até que um dia tudo se encaixou. Eu estava lendo um livro de um autor que eu gosto muito, o livro se chama Ponto de Virada e eu me deparei com a seguinte citação: a maneira com que comunicamos nossas ideias é crítica. Elas podem trazer ou quebrar o impacto para as nossas ideias. E isso pode parecer uma ideia boba, mas foi um divisor de águas para mim. Eu finalmente percebi que o problema não eram as ideias, e sim como a gente comunicava. E eu sabia que a melhor maneira para a gente comunicar os nossos trabalhos era através das apresentações. E que esse tinha um potencial muito grande a ser explorado. Afinal, quantas apresentações você assistiu que de fato você gosta, que você lembra e que aquilo foi interessante? Com essa nova visão da realidade, um físico decidiu estudar sobre comunicação, um ser que é conhecido por ser antissocial e que nem consegue se socializar direito. Fui lá, fiz um curso sobre storytelling, sobre design, sobre comunicação, e quando eu fui aplicar tudo isso para fazer uma apresentação, foi um verdadeiro desastre. O feedback que eu tive dos professores foi: para de tentar reinventar a roda e faça igual a todo mundo. Mas quanto mais eu via aquelas apresentações todas iguais, mais eu tinha certeza que aquele era um caminho que deveria ser explorado. Comecei a dedicar tantas horas quanto à minha pesquisa, quanto à maneira com que eu ia comunicar elas de uma maneira mais efetiva. A mudança não veio do dia para a noite, mas com o tempo eu passei a ser referência no meu laboratório, depois fui conhecido em grupos e as pessoas começaram a me procurar para saber um pouco mais de como eu fazia aquelas apresentações diferentes e chamativas. E aí essa demanda começou a crescer. Eu me vi num momento em que pessoas que não tinham habilidade de comunicação tão grande, muito menos conhecimento de design, queriam aprender e aplicar aquilo em suas pesquisas e apresentações. Eu me vi precisando agora criar uma metodologia com tudo aquilo que eu vim estudando durante anos. E foi assim que surgiu a Tríade Magnética, uma metodologia para desenvolvimento de apresentações simples, com apenas 3 pilares e que me permitiu ensinar colegas, professores e eventuais clientes que estavam dispostos a pagar para aprender comigo a fazer essas apresentações diferentes e eficazes. Clientes e alunos como a Ana, que morria de medo de fazer apresentações muito por conta dos slides e hoje é referência em apresentações lá na empresa que ela trabalha. Olha só a mensagem que ela me mandou aqui, o depoimento que eu separei para vocês. Antes eu morria de medo de apresentar meus projetos, não tinha confiança porque os slides eram muito feios. Agora eu sou a menina do PowerPoint e todo mundo me elogia pelas minhas apresentações. Sou a atual apresentadora dos projetos na empresa e com isso tenho viajado bastante e feito muitos contatos. Ou ainda o Marco, que se deu tão bem com o nosso método que hoje ele faz uma grana extra e paga a faculdade fazendo ali apresentações, prestando esse serviço para os colegas e professores. Olha só aqui. Cara, ficou muito fácil fazer os slides agora, o seu método simplificou muito. Estou até pagando meu aluguel, fazendo apresentações para os meus professores. Dá uns 3 mil reais e é mais do que eu gasto no mês e consigo guardar toda a minha bolsa. E é muito bacana esse depoimento porque foi exatamente assim que eu comecei também. Lá atrás, quando eu comecei a fazer as apresentações e elas começaram a dar resultado, as pessoas vinham me procurar. Algumas pessoas não tinham paciência, não sabiam como fazer isso e eu precisava do dinheiro, comecei a prestar esse serviço e assim começou o desenvolvimento da metodologia que eu ensino para vocês no treinamento Grande PPT. Tem alguns outros depoimentos, eu recebo todo dia mensagem das pessoas super satisfeitas com o nosso método. Eu vou deixar aqui embaixo caso você queira ver mais para o vídeo não ficar muito longo. E quanto ao meu sonho de morar no exterior, em 2018 eu fui convidado a falar da minha pesquisa em um importante congresso científico nacional. Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar desse meu trabalho para bastante gente. Então eu estava já bem nervoso, demorei mais de um mês para preparar os slides e nesse tempo eu ouvi muita gente falar para mim, inclusive professores, que eu não deveria gastar muita energia com aquilo e que eu deveria fazer igual a todo mundo. Mesmo assim,
eu botei tudo que eu sabia ali sobre apresentações e decidi fazer daquela minha melhor apresentação até então. Chegou no grande dia, eu lembro de estar super nervoso, do suor, do nervosismo e da sala lotada. Respirei fundo e fui fazer a apresentação. Ao final dela, eu terminei com mais do que aplausos. Aquela apresentação me levaria a realizar o meu sonho. Foram 3 anos maravilhosos trabalhando como pesquisador em uma das maiores universidades da minha área de pesquisa, na Finlândia, me possibilitando conhecer locais incríveis e trazendo reconhecimento não só pela minha pesquisa, mas também pela forma com que eu comunicava. A lição que eu aprendi foi bem clara. Não é só sobre o que você sabe, mas também da maneira com que você compartilha o que sabe. Essa realização transformou não só a minha carreira, como deu um novo rumo para a minha vida. Eu decidi começar a compartilhar tudo que eu havia aprendido sobre apresentações, tanto no YouTube quanto no Instagram. E menos de 1 ano depois, nós nos tornamos um dos maiores perfis aqui no Brasil nessa área, atestando a qualidade do trabalho e a eficiência da nossa metodologia. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês agora é algo que eu demorei muitos anos para aprender através de livros, experiência e muita prática. E por que criar slides é, na maioria das vezes, uma tarefa complicada? Bom, primeiro por conta das referências. Puxa aí na sua memória quantas apresentações você viu até hoje que foram legais, visuais, que chamaram sua atenção e, mais importante, que trouxeram informações memoráveis, que você se recorda e que você aprendeu com aquela apresentação. Se a maioria das apresentações não são assim, a tendência é que quando a gente for criar nossa própria apresentação, a gente só replique isso. Apresentações monótonas e sem graça. Além disso, quando a gente vai criar slides, nós temos que tomar uma série de decisões para vários elementos em que a gente não aprendeu a lidar com eles. Olha só a quantidade de elementos e de decisões que a gente tem que tomar na hora de fazer um slide. Por exemplo, eu preciso escolher cores. Quais cores eu vou escolher? Por que eu vou utilizar elas? O que é uma paleta de cor? Como que eu combino essas cores entre elas? Ou eu vou utilizar uma imagem, uma ilustração? Quando que eu utilizo um desenho? Quando que eu utilizo uma fotografia? Como que eu distribuo os meus elementos no slide para que ele fique bem organizado e fácil de ser entendido? Como que eu destaco a informação mais importante? E como que eu faço para que aquela informação seja apresentada de uma maneira surpreendente, para que a pessoa lembre dessa apresentação, lembre daquele momento e entenda que aquela informação é a mais importante? Tudo isso estão dentro desses elementos e a gente não aprende a lidar com eles. É por isso que é importante a gente ter essa instrução de alguém que tem experiência, porque isso vai fazer com que a gente entenda um caminho muito mais fácil de ser seguido. Esse caminho eu chamo de tríade magnética e ela compreende a estética, funcionalidade e surpresa. Dominar esses 3 elementos vai fazer com que você domine a tríade magnética, que é a metodologia que possibilita com que você crie slides independente da área que você atue. Pode ser uma apresentação acadêmica, uma apresentação empresarial, para produtos, serviços, para o seu currículo, enfim. Dominar essa tríade magnética, esses 3 elementos, vai fazer com que você domine a arte de criar slides independente da área que você atue. E esses slides vão ser altamente eficazes. Dentro da tríade magnética, a gente pode começar com a estética. Ao contrário do que algumas pessoas podem achar, a estética ou beleza do slide, da apresentação, ela é importante sim, porque é o primeiro contato da sua audiência com a apresentação. É como se você estivesse num supermercado, precisasse escolher um produto e você se depara com 2 opções. Uma delas nem tem embalagem ali, é o produto já ali na mão. A outra tem uma embalagem toda trabalhada, cheia de cores. Além de aumentar a percepção de valor seu sobre aquele produto, vai te chamar muito mais atenção e você vai ficar muito mais inclinado a levar aquele produto. Por isso, não subestime o pilar da estética. Ele é um dos mais importantes para chamar a atenção da sua audiência, pelo menos numa primeira
numa primeira vista. Para que a gente consiga beleza nos slides, existem alguns elementos básicos, que são as fontes, as cores e os visuais, que compreendem ali as formas, as imagens, ilustrações, vídeos. Então, dominar esses elementos vai fazer com que você domine a beleza ou a parte visual dos slides. Vamos ver isso de uma maneira aplicada que fica muito mais fácil. Esse aqui é um exemplo real de slide. Eu só troquei o nome da pessoa para não ficar ali uma coisa expondo ela aqui. Mas olha só como as cores que foram utilizadas para falar sobre um assunto que eu nem sei o que é direito. Olha, conheça o mundo. Eu vou falar de viagens, viajando com milhas. Então eu vou falar de viagens ou eu vou falar de milhas? E o que o verde e o azul tem a ver com viagem? O azul talvez seja céu e o verde, eu não sei. Então fica uma coisa um pouco esquisita. E essas fontes que estão sendo utilizadas aqui, parece que é uma criança que escreveu. Tá vendo como nada faz sentido? Eu não sei o que ela vai falar, então eu começo a imaginar e fazer essas conexões. Por isso nós vamos aplicar aqui o pilar da estética da tríade magnética. A começar pelas fontes. Vamos procurar fontes que transmitam mais a ideia do que eu quero falar. E vamos supor que sejam sobre milhas. Então eu vou procurar aqui algumas fontes que remetam a viagem, que tenham a ver com rodovia, com voo, uma fonte mais detalhada à mão para trazer ali a delicadeza, porque é uma pessoa, uma moça que fez essa apresentação. Enfim, então a gente já tem aqui algumas fontes mais interessantes. As cores talvez não combinem tanto. Como eu estou buscando uma delicadeza, eu vou buscar cores que combinem entre si e que transmitam essa delicadeza. Por isso eu vou chegar aqui no rosa e vou manter ali o azul ou o verdinho que já estava anteriormente na apresentação, porque traz ali esse contraste, essa coisa interessante entre as cores. Ó, o rosa e o verde, eles chamam bastante atenção entre si. Então já temos as fontes, já temos as cores, e agora a gente precisa decidir que tipo de ilustrações ou imagens a gente vai utilizar. Como aqui a gente tem uma coisa desenhada, uma coisa um pouco mais infantil, eu vou optar em trazer também uma pegada um pouco mais minimalista e manter as ilustrações. Então eu vou buscar aqui alguns ícones, algumas coisas mais flat, algumas coisas mais simples para transmitir esse minimalismo. Então olha só como já deu uma cara, uma identidade para esse slide, para essa apresentação. Agora o que eu preciso é simplesmente utilizar esses mesmos elementos repetidamente nos meus slides. Com isso a gente cria o que é chamado de identidade visual. Mas olha só como aqui, embora a gente tenha essa identidade, temos aqui as cores conversando bem entre si, fontes legais, ilustrações bacanas, o slide ainda é confuso, eu não sei o que vai ser falado, o que é o mais importante. E aí que entra o segundo pilar, que é o pilar da funcionalidade. Aqui a gente vai buscar uma fácil leitura, uma compreensão da informação mais importante ali de uma maneira clara, e com isso a gente vai ter um slide organizado. Esses dois elementos são muito importantes para que a gente tenha um slide funcional, que não é simplesmente de fácil leitura e organizado. Ele precisa refletir o propósito desse slide. Para que ele está ali? Qual a mensagem principal? E como você destaca essa mensagem principal? Dominar esses elementos são fundamentais para que a gente consiga criar um slide que faça sentido e que seja de fácil leitura. Vamos voltar lá no exemplo. E olha só como aqui eu vou apresentar para você ferramentas que vão facilitar essa etapa que parece ser complicada. Como que eu vou distribuir esses elementos pelo slide? Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a gente vai utilizar essa grade que eu simplesmente dividi o nosso slide em 1, 2, 3, em 9 partes iguais. Cada pontinho de intersecção aqui são os pontos de maior interesse. É aqui que o seu olhar vai chamar a atenção primeiro. Então, posicionar elementos ali pode trazer destaque. Mas eu vou dividir aqui a tela em 9 espaços e vou usar isso para alinhar os elementos ali dentro. Então, agora eu vou posicionar os elementos de uma maneira bem mais interessante. Vou aumentar o tamanho das fontes para o que é mais importante. Então, agora eu bato o olho e sei
Beleza, vai falar de viajar com milhas. Então, o mais importante é como é que eu viajo utilizando milhas. E ali embaixo, o que vai ser a apresentação? É um guia sobre como viajar com milhas. Ou eu posso conhecer o mundo viajando com milhas. Tá vendo como o título ali é o que está chamando mais atenção? Agora eu destaquei ele. Posicionei dentro aqui dos nossos quadrados, né, nossos retângulos que eu dividi a tela. Aqui no meio pus o globo posicionado dentro desse quadrado, ó, tá vendo? E usei essa linha aqui para posicionar os nossos aviõezinhos aqui. Pronto, já está tudo bem organizado, tudo bem destacado. Sei qual é a informação mais importante só por colocar ela num tamanho bacana, numa cor que chama atenção. Então nós temos o branco ali. E utilizei uma única ferramenta para fazer isso, que é a regra dos terços, ou essa divisão aqui em 9 partes do nosso slide. Além dessas, existem várias outras ferramentas que vão auxiliar você nesse processo de organizar, distribuir os elementos pelo slide. Então, se eu tirar aqui a guia, a gente consegue ver o slide final. E é claro que conforme você vai dominando as técnicas e esses elementos vão ficando naturais para você, você pode incrementar isso ainda mais. Então, a gente pode trazer aqui ainda elementos que vão estar em sobreposição de elementos. Então, aqui na frente, ó, eu tenho o nosso aviãozinho desfocado, porque ele está mais perto da câmera. Posso trazer aqui ilustrações mais interessantes. Fazer uma sobreposição de imagem, ó, tá vendo que tem um mapinha aqui no fundo, remetendo às viagens. Como é acumular milhas, e milhas normalmente a gente acumula com voos. Também coloquei aqui o aviãozinho e as nuvens aqui. Pronto, a gente tem um slide muito mais interessante, muito mais chamativo e, mais importante, com a mensagem clara, funcional. Então, nós temos agora um slide bonito, fácil de ler e falta alguma coisa. O que falta para que a gente possa fazer essa mensagem ser memorável? Falta a gente trazer a surpresa. Como a gente tira aquele efeito uau? Caramba, isso que você está utilizando é o quê? PowerPoint? Esse tipo de reação que a gente quer da audiência para marcar momentos importantes da apresentação. E isso a gente faz com o terceiro pilar da tríade magnética, que é a surpresa. Aqui a gente vai explorar várias técnicas, como quebra de padrões, animações, transições, como utilizar essas transições para ajudar você a contar a história, como você exercita a sua criatividade para que você consiga criar slides como esses, diferentes, que chamam a atenção. Tudo isso não é simplesmente para chamar a atenção, é para marcar as informações mais importantes. Por isso que eu estou utilizando todos esses elementos para marcar para vocês a tríade magnética, porque se você dominar ela, você vai dominar a arte de fazer as apresentações. Alguns exemplos de como você pode trazer surpresa. Posso colocar uma imagem aqui em destaque, ela ocupando a tela toda. E aqui a gente vai colocar os benefícios do café. Olha como a animação ela vai conduzindo a pessoa pela minha linha de raciocínio. Ó, vou falar sobre os benefícios do café. E agora, devagar, eu vou apresentando cada um dos benefícios e tenho tempo para falar de cada um deles. Então, olha a composição que fica esse slide, como é chamativo, como é didático, como é fácil de você entender. Posso chamar atenção com animações ainda mais elaboradas. Então, nesse caso do iFood, por exemplo, posso colocar aqui, ó, chamar atenção para o meu produto, que no caso é um hambúrguer. E aí vou fazer ele aparecer em destaque aqui de dentro do telefone, mostrando que é prático. Você pode pedir pelo seu telefone aí agora, na comodidade da sua casa. E trazer aqui depois o iFood no final. Então, esses são elementos da tríade magnética. Você dominar essas transições, animações e todos aqueles outros elementos vão fazer com que você crie surpresa na audiência e faça com que ela guarde as informações mais importantes. E apesar de eu trazer esse conhecimento e mostrar os elementos que você deve se preocupar, que vão te trazer 80% dos resultados na hora de criar slides, além de uma metodologia fácil de ser seguida com só 3 pilares, vão ter pessoas que vão continuar optando em continuar fazendo apresentações iguais às de todo mundo. E isso acontece por conta do medo. As pessoas têm medo de atrair atenção para elas, de serem vistas como diferente ou taxadas como uma pessoa diferente. Não deixe esse medo
te manter na mediocridade. Então eu te convido a começar a sua transformação imediatamente clicando no link aqui embaixo. Você vai receber o acesso no seu e-mail à nossa plataforma por 1 ano. Vai ter acesso também a um grupo em que você vai ter contato direto comigo. Então eu vou te oferecer o suporte a qualquer dúvida que você tenha em qualquer estágio do seu estudo. E se você está com dúvida se a apresentação é uma coisa para você ou não, lembre-se que uma única apresentação pode mudar completamente a sua carreira. Obrigado por assistir até aqui e te espero no treinamento.